Oi, gente, estou aqui mais um domingo. Como é que se diz? Que a gente diz? Na delícia do caminhar. Ser saudável é bom demais, né? Às vezes a gente vai conhecendo cada lugar da nossa cidade, cada cantinho que a gente nunca perdeu tempo observando, né? E hoje em dia a gente vai ganhando conhecimento, fazendo novas amizades, dividindo experiências, né? O que a gente está dividindo, Rayane? Conhecimento. A gente não divide só culinária, porque às vezes o outro acha que tudo da gente é. Porque, olha, caminhar é delicioso. Até alguns anos atrás eu não sabia, porque eu só ficava em casa, sentada, esperando menino acordar, marido acordar para fazer almoço, tomar uma cervejinha, sentar de novo, depois de vez em quando terminar os estudos, que eu também fazia uns cursos, sabe? E às vezes eu tava ficando sedentária e eu não sabia. Você acredita? Aí eu fui num lugar que eu ganhei um prêmio, né? Falei com algumas pessoas muito importantes da academia de medicina, né? É, que eles analisaram certas situações nos meus exames que eu precisava desenvolver também, e alguns cidadãos recifenses estavam muito em alta. E não era problema assim de saúde, doença transmissível, não era. Era às vezes a gente por comodismo de casa, diário, assim de convivência repetitiva que a gente já faz em casa. Aí, e antes eu fazia muito bem quando eu estava gestante, treinamento em casa fixo, porque eu prestava atenção. Não tem na televisão, galera, não dá videoaula. Vocês já viram? Eu fazia muito aquilo. Não tem? Aí, lá também dá aula cultural, aula de ginástica, aula de idioma, aula de como a gente reciclar algo que possa ser útil, que a gente não tem condições. É um canal muito foda, no modo de falar assim, super interessante. Para você que deseja conhecer, é só você procurar. Às vezes era no canal 14, às vezes era outro tipo de canal, da 22, 25. Na minha era assim. Na minha televisão, que era assim que eu assistia. Então, às vezes eu colocava e lá passava momentos de professores, não tem? Criando elaborações de aulas físicas. E nisso, a gente às vezes escrevia na prancheta, eu escrevia no meu caderno, que eu ainda tenho. Ele escrevia nas pranchetas deles e criavam nomes e dava resultados bons às vezes, e às vezes nos ensinava a conhecer nossa limitância do nosso corpo. Então, ao pouco disso, eu misturava com as canções que tinha em casa, porque eu tinha, além da televisão, eu tinha um som. Aí eu ligava. E nisso eu ajudava a me descontrair, fazendo aquele gesto virar arte, né? Dança. Então, e nisso eu ia conseguindo saber regiões do corpo que me incomodava, alongamento, dores, problema. Você sabia, eu sou mãe de 8 filhos, eu tenho 34 anos, a semana eu faço, se Deus permitir, 35 anos. Eu não sabia que eu tinha feito uma costela, não tem fora do lugar. Ela não é quebrada, entendeu? Era. Eu não estava sabendo que eu tinha ficado com um órgão maior e outro menor na gestação, porque às vezes eu tive uma gestação gemelar que empurrou muito os meus órgãos para trás, assim, não que me ficasse por causa da placenta, que eram 3. Então, inclusive isso, eu com exercício fazia eu não sentir desconforto e não inflamar aquele órgão que poderia, através disso, me trazer problemas de saúde. E eu tinha saudável, né? Porque eu tinha minha avó que era uma idosa e ela
vinha do interior, que a família dela é do interior, meus bisavós, de parte de mãe, né? Então comia muito saudável. Aí ensinava, às vezes, nutrir as medidas certas na gestação, que o meu órgão não empachasse e não me incomodasse a mim nem os meus bebês. Graças a Deus, eu sou a mãe, estou até um pouco de forma, mas estou boa ainda. Mas eu digo para você, obrigada. Olha, é muito saudável nessa parte, porque eu aprendi a conhecer minhas limitâncias e aprendi a saber que eu tinha uma comorbidade. Quando eu acelerava muito, às vezes, me dava fôlego exorbitante. E nisso eu poderia ter uma arritmia. Então, eu devia me cuidar. E nisso tinha também, fora do país, uma pessoa muito famosa que tinha as mesmas coisas, só que ele sentido de um sexo masculino. E não era uma doação de órgãos meu nem dele que poderia, era com a educação alimentar e a gente sabendo o limite de uma caminhada de 10 quilômetros, de 5, de 3. Às vezes a gente caminha, às vezes a gente faz corrida assim, a gente também caminha mais leve. Tem a caminhada, a corrida, que a gente é acelerada dessa mesma maneira, como se a gente estivesse andando, entendeu? E tem a sensível, que é aquela que a gente tá descontraído, tá nem aí, que a gente já faz por dia. A gente vai no tempo da gente, sem pressa de chegar lá. Então isso, os nossos órgãos por dentro, ele conhece cada setor desse, entendeu? E às vezes com a alto conhecimento de equipamentos, consegue nos ajudar agora a identificar melhor e a precaver nossas vidas. Por quê, Rayane? Porque em certas situações a gente evita entupimento de veia, a gente evita infarto. Olha, gente, eu aprendi, tá vendo? Eu tenho uma deficiência dentária, se chama a deficiência. Esses dentes aqui meus passam por uma veia que dá coordenação ao meu maxilar e outros conhecimentos por outros lugares do meu corpo, que é muito sensível e é uma cirurgia muito delicada, assim, para se fazer. Eu descobri que a gente fazendo exercício com goma de mascar, aqui a gente chama de chiclete, não sei na sua cidade, a gente chama de balinha, a gente chama de várias coisas. Eu não sei na sua capital nem na sua cidade. Você sabia que ajuda a contragir e afirmar a fixação e reconhecimento da carda dentária da gente, fortificando, ensinando nossas bochechas a ficar com a melanina, não, como é o nome que se chama, gente? O botoxzinho da gente firme, ajuda as veias que levam para o cérebro, bombeamento das faces, das veias faciais da gente. Você sabia que é surreal esse exercício? É muito caro às vezes lá fora, só para a maquininha ficar fazendo assim, ó. Não tem? Para dar fixação ao colágeno. Entendeu? E a gente, com a goma de mascar, a gente consegue. Porque caso de um derrame, algo assim, ele já conhece e a gente pode fazer assim, na hora. Se for um movimento só facial, a gente já vai fazendo assim. Não deixando, a não ser que seja algo injetado e dê paralisação. Mas se for com uma coisa natural, que você ainda não tenha tomado nada, você mesmo pode ficar. E nisso, voltando ao normal, até você chegar para não dar o que? Normalidade. O que é? Entendeu? E isso pode acontecer
com várias pessoas, porque isso se chama, que nem a gente não tem aquela cãibra, é câimbra facial. E nisso, às vezes, ela traz a paralisação das coisas motoras do rosto também de outras partes. Então, nisso, a gente fazendo exercício, nós não passa por isso. Não mexe só com a estética, às vezes mexe com o que nós vamos precisar, que é a movimentação para poder, é a movimentação do alimento. De você saber que faz o bem, porque, olha, você só está comendo líquido às vezes, ele não dá uma movimentação em outros órgãos, ele só desce lá direto, pra. Você tendo isso, e às vezes, Rayane, eu que tô acamada, não tem um motorzinho que nem antes de escova, vai ficar. Aí a gente pega aquele assim que também começa a mexer aqui, e depois a gente começa assim. Você entendeu? É relembrando nesses lugares, não tem? Relembrando esses lugares que são, que aquela pessoa está assim, mas que se movimenta com a ajuda de algum aparelho, salvando a vida delas. E nisso reacende, entendeu? Usa as micropartículas de inteligência a trazer novamente movimentações. Foi muito gratificante por uma parte, gente, esse lugar que eu fui, que me tiraram uma moradia, mas eu ganhei experiência também para ajudar alguns cidadãos pobres e ricos, que às vezes fica na mão de pessoas que sabem disso e às vezes nem aproveita de ensinar e às vezes se aproveita ensinando errado ou às vezes cobrando muito caro e às vezes a gente tendo em casa, às vezes a gente tendo algo próximo, é muito foda, sabe? Eu quero dizer para vocês que eu não sou a menina super inteligente do mundo, não. Às vezes eu sei a necessidade minha, sua, que nem hoje mesmo. Veja, a minha necessidade é de um lar, não é verdade? Você veio protestando aqui, veio pedindo, às vezes usando irritabilidade, palavras de ofensas muito constrangedoras, não é verdade? Mas eu tô aqui, galera, também dizendo que tem vários meios para me ajudar e ajudar outras pessoas. Entendesse? Então, a gente vê o que é que a gente faz, na verdade? É isso aí.